Opa, tudo tranquilo? Pra quem não me conhece, eu sou o RegXQ, ou mais conhecido como o cara que promete postar vídeos com mais frequência e não cumpre com a promessa. Eu acho que esse último nome aí funciona também. Mas, falando sério, desculpa por isso, foi sem querer querendo e eu juro que... Ah, cara, você não pode falar juro. Ué, mas por quê? É só uma palavra como qualquer outra. Não, cara, mas essa palavra se tornou norme e deve cair em desuso. Quê? Cara, mas tipo assim... Não, cara, você não pode falar tipo assim. Essa frase é coisa de boomer, norme, not poggers, David Joggers. Ah, tá bom então. Pera aí só um segundinho, tá? Você consegue se mexer um pouquinho pra cá, assim? É dessa forma? Isso. Agora só fica paradinho pra fazer um negócio aqui. Que, mas o que você vai fazer, cara? Não, relaxa, eu só vou fazer isso aqui, ó. Pum. Cadê o bagulho? Onde é que tá? O negócio tá aqui. Eu vou falar do jeito que eu quiser e não me enche um saiko. Seus burros do caralho! Don't you notice how I wait for your liking video just you now. Make these things for me, please, and I don't chase you at night. Otherwise I will hate so this just like my way. Nossa, cheguei muito perto do bagulho. Agora sim, senhoras e senhores, vamos diretamente para o assunto do vídeo. E dessa vez, como vocês devem ter visto pelo título e pela thumb, eu não tô aqui para falar de animes ou músicas, mas sim para analisar uma série de animação que foi lançada aqui no YouTube. No caso, eu tô falando de Cavaleiros de Guinevere, o episódio piloto, postada pela nossa tão querida e aclamada Glitch, que basicamente já se tornou uma emissora de desenhos que fazem um baita de um sucesso, principalmente aqui no YouTube. Até porque eu acho que eles não são lançados em mais nenhum lugar, então... Acho que é bem provável que tu já tenha caído em uma das séries da Glitch, como obviamente Digital Circles, que é aquela animação da palhaça e dos glitches, e eu acabei de resumir de uma forma maravilhosa. Você não deveria existir. E bom, durante essa minha análise sobre essa nova série deles, que pra ser bem sincero eu acho que nem vai ser mais tão nova quando tiver lançado esse vídeo, porque eu demoro pra um cara pra postar. Acho que é até mais viável eu chamar de antiga série da Glitch. Curtiram essa construção de piada extremamente engraçada? Mano, eu ainda não me dei bem com esse cenário, tá ligado? Eu quero um bagulho melhor. Mas enfim, durante essa minha análise eu vou tentar fazer o máximo de comentários possíveis visando ser extremamente pertinente pra agregar algo muito relevante que vai mudar completamente, totalmente o aspecto. Tá, eu acho que eu exagerei um pouquinho no roteiro nessa parte. A real mesmo é que eu só vou tentar comentar e falar sobre várias coisas que eu achei interessante e dar minha opinião sobre elas. Igual eu sempre faço, eu não sei por que eu tô enfatizando tanto agora. Acho que esse tempo todo sem postar nada acabou me fazendo desaprender como faz uma introdução de vídeo. E olha que nem faz tanto tempo assim desde a última vez que eu fiz um roteiro, porque teve alguns aí que eu acabei cancelando no meio do processo pra variar, né? Então talvez, sei lá, meu cérebro pode só estar ficando podre mesmo. E eu juro que eu escrevi cérebro errado propositalmente por algum motivo no roteiro. Não me perguntem o porquê. Mas bom, vamos lá. Cavaleiros de Guinevere, episódio piloto. Começando do começo, assim que a gente inicia, nos deparamos com um elefante psíquico de guerra pré-histórico. Ah não, peraí. Eu acho que isso é só loucura da minha cabeça mesmo. Aí tu bota o barulho do elefante fazendo tipo... Sabe por que se faz, né? Eu não sei como é que o barulho faz. Agora sim, indo de verdade pro episódio, a gente inicia com uma voz feminina narrando o começo da história pra gente. Há muito tempo. Mas há muito, muito tempo mesmo. E por incrível que pareça, a próxima frase não vai ser em uma galáxia muito distante. Na verdade, nos contaram uma história de uma princesa que estava presa numa torre alta pra Dedel, onde ela ficava trancafiada por máquinas complexas que funcionavam à base de sangue e medo. Ai, minha nossa, como eu estou assustado. E orem, irmãos. E olha, eu vou ser bem sincero aqui, eu normalmente odeio pra um cara introduções narradas. Eu lembro que um dos primeiros vídeos do meu canal era justamente criticando um jogo que fazia isso a todo momento. Que, graças a Deus, o vídeo em questão hoje em dia tá privado, porque se esses de agora já não estão aquelas coisas, você imagina como era naquele período maravilhoso. Mas enfim, a minha parada ruim com essas narrações é porque grande parte delas parece ser feita só pra contar algo que eles não souberam adicionar de nenhuma outra forma sem ser literalmente contando. E se me perguntarem se isso é necessariamente um problema, é claro que eu vou responder que não. Apenas sendo chato pra arrumar confusão com isso. O ponto aqui é que eu sou chato pra e também eu preciso de algo pra reclamar pra ver se eu consigo suprir esse meu vazio existencial. Só que, falando sério, ter narração não é o problema em si. O que eu não gosto é quando utilizam desse elemento como uma muleta de ajuda pra contar algo. Porque, pra mim, ênfase no
pra mim, esse é o meio mais rápido e preguiçoso também de se abordar um tema numa série. Só que agora você pega tudo isso que eu falei e joga lá pra casa do cara. Porque, na verdade, essa série ela consegue utilizar até que bem a narração, tanto nesse início quanto em outros momentos ao longo do episódio. Aqui, a gente consegue perceber isso que eu tô falando com as frases seguintes, onde é basicamente nos dito sobre como a princesa passava os seus dias brincando, fingindo que não estava assustada. Mas ela precisava ser resgatada urgentemente. Vocês conseguem ver como não é apenas uma narração feita pra resumir as coisas, apesar de ser um pouquinho também, né? Mas o fato é que são jogadas informações pra abrir uma espécie de drama/mistério, o que acaba fazendo você ficar intrigado logo no começo. É bem interessante como eles utilizam desse aspecto pra fisgar o telespectador logo de cara. É uma jogada muito interessante porque leva em conta alguns fatores bem peculiares. Tá, acho que já chega de falar sobre essa narração que eu não tô aguentando mais. Ué? Tá andando junto comigo essa porra? Voltando pra animação, basicamente essa menina parece mexendo no que aparenta ser uma boneca com uma expressão um pouco assustadora, pra dizer o mínimo. Na verdade, talvez seja bastante assustadora. Eu acho que eu tô com medo. A questão interessante aqui é que ela pergunta se a boneca tinha se machucado, e logo em seguida diz que ia fazer ela ficar melhor. E então a gente pode escutar uns barulhos de desmembramento de fundo, como se ela estivesse destroçando a boneca. E agora sim, eu não sei vocês, mas eu tenho um leve pressentimento de que essa boneca não vai ficar muito melhor não, mas aí é só um palpite meu, né? Enfim, enquanto ela tá entre muitas aspas tentando consertar essa boneca, o Walt Disney aparece na porta chamando a Olivia, que no caso seria essa garota aí. E em seguida ele fala pra ela vir com ele. Ah, e se você tá se perguntando por que eu chamei esse bigodudo de Walt Disney, reparem aqui, esse é o personagem da série, e esse aqui é o Walt Disney. Acreditem em mim, qualquer semelhança não é uma mera coincidência. Sinceramente, eu queria muito não falar sobre isso, porque o foco desse vídeo é mais analisar o desenho em si como uma coisa à parte, não contar nada sobre, bom, a criação dele, etc. E também porque já tiveram outros youtubers falando sobre isso, e eu não quero ficar repetindo o que os outros estão dizendo, mas ao mesmo tempo eu acho que não dá pra acabar deixando quem não tá sabendo de fora, então, vamos lá, eu vou tentar resumir essa desgraça. Basicamente, a criadora de Cavaleiros de Guinevere, a Dana Terce, acho que é Terrace. A Dana, ela se chama Dana, isso é o importante. Ela tinha feito A Casa da Coruja, a série essa que foi um baita de um sucesso. Só que a emissora original dessa série é ninguém mais, ninguém menos que a nossa querida Disney. E resolveu simplesmente cancelar A Casa da Coruja porque, de acordo com o que eu encontrei pela internet, ela não se encaixava com o que a marca da empresa queria passar. Não me perguntem o que isso quer dizer porque eu também não sei. Vamos trocar o cenário, porque isso aqui tá uma merda. Esse livro aqui não é meio grande não, velho? O que importa é que esse cancelamento repentino deixou a Dana extremamente enfurecida com a situação. Afinal de contas, foi uma atitude bem paia por parte da Disney. Paia. E o jeito que a Dana encontrou de meio que se vingar de certa forma foi justamente com Cavaleiros de Guinevere. Vocês vão ver que ao longo desse episódio diversas coisas têm meio que uma relação com aspectos presentes na própria Disney. Dizendo de outra forma, tudo aqui é meio que uma indireta, só que bem direta pra coisas que acontecem nessa emissora. Eu não vou ficar citando e enfatizando cada coisinha, mas se vocês ligarem os pontos, vocês vão acabar percebendo. Tipo, o fato deles estarem num castelo, o tema principal ter princesas, lembrando, é tudo especulação e suposição, eu não sei de nada. Agora, voltando pra série, aquela menina que o nome é Olivia, pra quem não tá lembrado, ela acompanha o Sr. Walt Disney junto com a boneca dela até um local onde eles têm a visita completa daquele lugar onde eles estavam. E o que mais me chama atenção aqui, por incrível que pareça, é o fato de que os caras acendem as luzes do lugar com um estalo de dedos. O que não faz lá muito sentido, não que eu esteja querendo encontrar algum tipo de lógica num desenho animado, eu acho que eu ainda não tô louco a esse ponto. Eu só penso que acaba sendo uma coisa meio que não funcional pra caramba, porque na teoria, se as luzes se acendem com um estalo, dá para se entender que qualquer mínimo barulho poderia fazer o mesmo. Então eu só consegui ficar imaginando eles andando até o local e as luzes do parque acendendo e apagando a cada passo que eles dão. Por que tá preto? Enfim, enquanto eles continuam contemplando a beleza daquele lugar, o Mano Walt começa a falar pra Olivia que tudo aquilo era dela. E podem me chamar de maluco, mas a primeira coisa que eu pensei quando ele falou isso foi naquele diálogo do Mufasa com o Simba, dizendo: tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Na real, eu nem lembro direito se o diálogo é realmente assim. Inclusive, eu sei que isso é meio fora de tópico, mas quando eu fui pesquisar essa cena, apareceu aquele filme 3D do Rei Leão. E meu Deus do céu, que coisa bizarra que é esse leão realista falando a nossa língua. Só sou valente quando é inevitável, quando não há outra escolha. Agora voltando pro Walt, o cara simplesmente tá dando um parque inteiro pra filha como presente de aniversário. E também pra compensar alguma coisa que tinha acontecido. Que eu não sei o que é, porque os caras não fazem questão de contextualizar nada nessa porra.
Mas é interessante que quando ele menciona isso aí, o brilho que tava nos olhos da Olivia simplesmente some. E em seguida o Sr. Walt começa a discutir sobre o futuro dela, dizendo pra ela abandonar o seu passado e abraçar isso tudo que ele tava oferecendo. E o que mais me chamou atenção nessa conversa é como esse cara fala de uma forma extremamente madura com a Olivia. Tipo, ele tá literal discutindo, barra arquitetando, barra contando os planos de vida pra uma criança. E até mesmo cita pra ela esquecer o passado. E aí eu lhe pergunto, que porra de passado que é esse? Porque eu te garanto que se voltar um pouco mais no tempo, ela vai estar num berço falando Gugu Dadá. E sei lá, mano, é estranho pra c... disso. Afinal, era pra Olivia tá fazendo coisas de criança, tipo brincar de boneca, ir pra um parque, comer sorvete, assaltar um banco, engolir Césio 137, traficar metanfetamina. Acho que essa aqui eu me passei um pouco. Mas enfim, brincadeiras à parte, apesar desse papo todo ser bem estranho, o que acontece em seguida é que a Olivia apenas aceita tudo que o Walt tava falando. E agradece pelo presente ainda com aquela expressão meio morta no rosto, parecendo inclusive uma certa pessoa aí que talvez ou possivelmente em um futuro distante, mas meio próximo, possa fazer um vídeo sobre. Continuando, a gente acaba tendo um close naquela boneca que agora a Olivia chama de princesa, ou seja, lá no começo a narradora tava falando dela e não da Olivia quando tava se referindo à palavra princesa. E eu sei que isso pode parecer muito óbvio, mas eu real não tinha entendido, porque eu sou uma anta do c... Soldado, agora eu serei o seu soldado. Vocês só não devem ter notado isso porque eu mudei no roteiro depois todas as vezes que eu chamei a Olivia de princesa pra menina. Fica aí a curiosidade. E agora, o que mais importa de verdade é que aqui a gente consegue ver o que a Olivia tinha feito pra deixar a princesa melhor, entre muitas aspas, que foi simplesmente abrir a barriga dela e deixá-la segurando as suas tripas robóticas, que eu acho que não deixou ela muito melhor não, mas aí é só um palpite meu. Talvez eu esteja errado, né, até porque já teve uma época que as pessoas consideravam a lobotomia uma cura, e então eu acho que tudo é uma realidade plausível. Enfim, o que acontece em seguida é que a Olivia puxa a princesa pelas tripas dela, e eu acho que talvez eu não deveria ser tão específico na narração, isso é claro se eu quiser manter a monetização desse vídeo, mas enfim, depois disso tudo ela pergunta pra princesa se aquele reino era bonito, e quando a princesa tenta responder... Ele é muito... Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado? Oh, sing with me, sing for the... a música tem copyright, então... Como vocês viram, a princesa depois de ter um piripá que acaba sendo jogada lá pra baixo. E falando de uma maneira um pouco mais séria e analítica aqui, isso de fato não deve ter sido a primeira vez que a princesa surta e fuge, e foge. E fuge é complicado. O cara quer fazer uma análise séria e fala e fuge. Aí perdeu completamente a credibilidade. O cara fala como se tivesse alguma... Mas enfim, eu digo isso porque a reação da Olivia depois do que aconteceu é extremamente calma, dizendo que iriam trazer a princesa de volta e quando fizerem isso, ela iria consertá-la de novo. Daquele mesmo jeitinho maravilhoso que ela tinha feito antes. E bom, pra ser sincero, eu acho muito interessante como tudo isso funcionou como uma introdução pra gente ter uma noção de qual que é a premissa da parada. Afinal, essa é a ideia de uma introdução, né? E pra quem não entendeu o que tá acontecendo, basicamente a princesa tá numa situação de do cara, onde uma garota com graus extremamente sérios de psicopatia e mais outros problemas mentais, que eu não faço nem ideia de quais sejam, porque eu não sou psicólogo pra diagnosticar ninguém, vive constantemente destroçando, desmontando e basicamente fazendo com que a princesa sofra o máximo possível que ela conseguir. Ah, e por sinal, durante a queda dela, eu acabei percebendo que a voz da narradora é a mesma voz da princesa. Ele é muito... E ninguém nunca deu importância às preces de resgate da princesa. E agora você deve estar se perguntando como eu não tinha visto isso antes. É simples, eu sou burro e desatento. Enfim, voltando pra narradora, enquanto a princesa tá caindo, ela começa a fazer questionamentos como: será que ela conseguirá escapar? E será que ela conseguirá encontrar seus cavaleiros? E eu não sei pra vocês, mas pra mim isso aqui ficou parecendo aqueles fins de novela da sessão da tarde. E sei lá, isso não soa meio estranho, porque, tipo, depois que eu percebi que a narração é feita pela mesma personagem, e veio a dúvida na cabeça de... por que ela tá falando em terceira pessoa? É sério, me diga. É sério, me diga. Enfim, continuando o episódio, a gente tem várias cenas curtinhas mostrando pra gente os acontecimentos após aquela introdução. Então a gente pode ver desde a face da princesa sendo reconstruída, até ela se apresentando junto com a Olivia. E por sinal, nessa fase aqui ela tá me lembrando bastante a Pacífica de Gravity Falls. E eu sei que muito possivelmente é só a chapação do meu cérebro, mas por algum motivo eu senti uma certa semelhança. Esse cara é meio louco. Opa, vai pra lá, vai pra cá. Enfim, depois disso são mostrado mais algumas cenas como capas de filmes que ela tinha feito, que podem ou não fazer referência a filmes reais, mas é tudo claramente uma suposição, galera. E o ponto mais interessante disso aqui é quando chega nessa parte de mostrar como a princesa é realmente representada na sociedade atual. Que spoiler, não é ela muito bacana não, viu? Desde cartazes com seu rosto pichado, críticas direcionadas a ela nas notícias, até literais tentativas de fazer ela jogar no... Vasco,
meu time. Ah não, peraí. Não, nada a ver, gente. Claramente esse cara aqui tava querendo cortar o cabelo dela. Quase que eu presumi coisas erradas, né? Mas falando sério, uma das coisas que me chamou a atenção durante essa cena é como o jornal desse lugar é extremamente podre, a ponto de usar fotos não censuradas da princesa muito provavelmente em pedaços, se é que você me entende, como propaganda pra pessoas comprarem o jornal. Tipo, puta merda, que bagulho doentio do cara. E fugindo um pouco do assunto, tem uma notícia ali embaixo que diz que bebês estão nascendo azul. Que, sendo sincero, por enquanto eu não tenho nada pra comentar sobre, mas acredito que pode ser uma informação relevante no futuro. Enfim, tirando uma conclusão em relação a tudo isso que foi mostrado pra gente, meio que dá pra entender como se o parque de diversões aí não fosse lá um dos lugares mais divertidos por trás dos panos. A princesa continua sendo torturada e trancafiada nesse lugar, inúmeras pessoas aparentam não gostar dela, só não foi esclarecido de forma concreta o motivo por trás disso. Mas, se fosse pra dar um chute, a minha teoria é que esse parque provavelmente tem um baita de um custo pra ser mantido, que reflete justamente no lugar em si que eles vivem. Ou seja, eu acredito que eles têm algum tipo de ligação com essas usinas aí atrás que ficam saindo essa fumaça azul, que pode ou não estar relacionado com aqueles bebês que estavam nascendo dessa mesma cor. E tem também o fato de que tem pessoas ali que utilizam máscaras de gás. E, na verdade, dá pra ver até sinais de emergência onde é dito algo como pulmão azul em ascensão, pega no meu pão. E bom, se o que eu disse da culpa dessa fumaça azul que tá contaminando esse lugar for verdade, então meio que se explicaria o motivo pelo qual tantas pessoas têm raiva dessa tal princesa, que na verdade seria um ódio mais relacionado ao parque do que ela em si. Só que, como ela é meio que o símbolo daquele lugar, as pessoas interpretam como se fosse a princesa que tivesse lascado com o meio ambiente. Enfim, continuando o episódio, basicamente nos mostrado uma bonequinha da princesa, que por sinal eu achei extremamente visionário por parte da Glitch, porque eles realmente vendem esses bonequinhos dessa série, então o fato deles existirem no desenho meio que propositalmente ou não faz uma autopropaganda do produto. Eu gosto de dinheiro. Enfim, o bonequinho de pelúcia da princesa, que aliás o nome dela é Guinevere, eu até tava tentando esperar alguém citar ela pra eu poder chamar sem perder a cronologia dos acontecimentos, só que eu me liguei que o nome já tinha sido citado e aparecido antes escrito tanto no episódio quanto no próprio título. Então, sinceramente, mano, que se... Continuando, a mini Guinevere cai numa máquina de pegar os bichinhos de pelúcia. E em seguida, essas duas crianças chamadas de Andy e Frankie aparecem e resolvem jogar. Detalhe que elas usam um aparelhinho que faz com que não tenham que pagar nenhuma moeda. E justamente por conta disso, as duas conseguem ir diversas vezes. Só que mesmo assim não adianta muito, porque elas não conseguem pegar porcaria nenhuma. Parei! É máfia! E é quando elas finalmente desistem disso e estão prestes a ir embora que elas esbarram com nada mais, nada menos que... Will Smithson, desses story, na barra. Tá, perdão por isso, falando de forma séria, eles esbarram na Guinevere. Só que dessa vez ela tá na forma padrão. Se é que dá pra dizer assim. Tipo, ela tá agindo da forma como a princesa Guinevere deveria agir. Que é um pouquinho diferente de como tava antes. Sabe lá quando ela resolveu fazer o bang jump sem corda? Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! E aqui eu acho muito bonitinho a interação que elas acabam tendo, onde a Guinevere acaba estendendo a mão até a Frankie pra mexer no seu cabelo. Só que no meio disso, a Frankie acaba percebendo que o dedo dela tava todo bugado, e em seguida conserta o dedo da Guinevere. Depois disso, aparece a mensagem muitos anos depois. Que isso, tô vendo uma reprise do Bob Esponja, e nós somos jogados lá no futuro, acompanhando a série na perspectiva daquelas duas crianças, que agora, obviamente, não são mais crianças, a menos que sejam crianças bem grandes. Enfim, aqui basicamente a Andy tá tentando convencer esse cara chamado Red a vender umas paradas para ela. Só que ele recusa de todas as formas o pedido dela. E isso acontece porque a Andy é o que eles chamam de coroada, que é basicamente um termo usado de forma pejorativa dentro desse mundo para definir pessoas que trabalham para aquele parque que a gente tinha visto antes lá. E no caso, a Andy é uma engenheira júnior daquele lugar, que eu acredito ser o equivalente a uma aprendiz daquela profissão. Quase como uma estagiária que tá lá para estudar e tentar arrumar um cargo definitivo no parque. Em outras palavras, ela sofre pra caralho dentro daquele lugar fazendo parte de uma das ocupações mais baixas que tem. E durante o diálogo dela com Red, ela mesma cita que é apenas uma engrenagem sem poder nenhum naquela corporação, e que apenas trabalhava lá porque precisava de grana para conseguir sobreviver, afirmando que não fazia sentido ele cravar o alvo nela como se ela fosse culpada de tudo, sendo que o real problema é aquela corporação do parque, que não dá a mínima pra nada nem ninguém, e que tá cada vez mais crescendo e destruindo tudo em troca de ampliar os seus negócios. É aquilo, né? Apesar desse papo todo da Andy fazer sentido e ser uma crítica extremamente válida, a partir do momento que o Red vinculou a imagem daquele parque e as atrocidades que ele causa pro mundo com a Andy, vai ser bem difícil dele conseguir mudar essa linha de raciocínio. Enfim, mas isso no final das contas não importa muito, porque enquanto a Andy tava tentando meter esse papo todo, a Frank foi lá na surdina e surrupiou a máquina daquele lugar usando um aparelho chamado Boombox, que é basicamente uma versão aprimorada daquele aparelho que a gente viu antes. Em seguida disso, a Frank carrega a Andy, que ainda tava discutindo e argumentando com o Red, e joga ela no carro, entregando em seguida as coisas que ela queria. No final, elas até são descobertas pelo Red,
mas acaba que elas só metem o pé na tábua e vão embora. Chegando na casa delas, algo que eu acho bem interessante de reparar é que a base disso aqui é literalmente um rosto em formato gigante da Guinevere. E indo pra dentro da casa, a gente pode ver a Frank brincando e mexendo com um monte de aparelhinhos que ela mesma construiu. E algo que acabou me chamando muita atenção aqui é que enquanto a Andy tava tentando consertar os animatronics da Deep Web, que por sinal ela acaba falhando miseravelmente nisso, a Frank logo em seguida fala de forma casual o problema que estava ocorrendo, fazendo com que a Andy solucionasse aquilo em instantes logo em seguida. E esse daqui é um dos fatos mais estranhos pra mim e que realmente me levantaram uma dúvida genuína durante esse episódio, porque durante os próximos diálogos a Frank diz que queria muito ter uma vaga nos laboratórios, que deve ser onde eles fazem a cirurgia nos androides, etc. E ela gostaria de trabalhar lá justamente porque poderia ficar do lado da Andy. Só que a minha dúvida em relação a isso é por que ela não tá lá? Afinal, a Frank já demonstrou ter uma aptidão pra isso, eu acredito que até maior do que da Andy. O que aconteceu aqui, cara? Então, gente, aparentemente a luz desse mapa apagou, eu não sei o porquê. Não sei se é por conta do horário que eu tô fazendo, eu não sei. Sei lá, então tá, vai ficar um pouco mais escuro. Mas é isso. Por que tá preto? Enfim, como eu tava dizendo, a Frank ela já tinha demonstrado ter uma aptidão pra isso, acredito eu, até maior do que o da Andy. E se a gente voltar pra aquela memória das duas, a gente consegue ver que quando criança, ambas já usavam uma roupa que tinha um símbolo de coroada. Então, muito provavelmente, elas já faziam parte de alguma forma da equipe daquele parque. Talvez como estudante, eu não sei ao certo. A dúvida que fica é o que aconteceu pra Frank não ser mais uma coroada. E quanto a isso, eu não tenho uma resposta por enquanto. Mas falando sério, mais pra frente no episódio, até nos mostrado algumas coisas, mas quando chegar lá eu falo, beleza? Enfim, voltando pro episódio, basicamente a Andy percebe que já tinha amanhecido e mete o pé o mais rápido que pode. E eu acho muito bonitinho a interação que ela tem aqui, porque a Frank começa a soltar umas palavras de motivação enquanto a Andy tá vazando, falando coisas do tipo: Tenha um bom dia! Vai com tudo! Mostra quem é que manda! e ela simplesmente responde a Frank falando: e dizendo de uma maneira mais analítica, isso aqui é algo que tá muito intrínseco dentro da personalidade da Andy, e que a gente vai ver mais ao longo do episódio, que é o fato de que ela, ao mesmo tempo que é uma pessoa meio cínica e mais fechada, quase sempre desconfiando de tudo e sempre tentando manter uma cautela, mostrando ser alguém resistente, em momentos onde ela sente a necessidade de agir ou falar, ela facilmente pode mandar tu ir pra casa do cara. E é justamente essa dualidade da personagem que me faz gostar muito dela, porque é realmente algo muito bem escrito. E eu não vou poder ficar abrangendo muito nesse assunto, porque senão o vídeo vai ficar mais longo do que já é. Não vou aguentar mais! Mas toda essa parada da carga de tensão que veio do seu trabalho, somado mais com fatos que são revelados futuramente, é como se através das experiências que ela teve, a sua personalidade foi sendo moldada. Tipo, ao mesmo tempo que ela tenta ser alguém resistente, ela também tem o seu lado fragilizado, digamos assim. E desde coisas mais simples, como o seu modo de pensar, tem um contexto por trás disso. Nada dessa personagem é completamente feito só porque sim e É legal de ver como a Dana conseguiu até mesmo misturar um mix de contraste entre a personalidade da Frank com a da própria Andy. E isso eu digo com coisas básicas mesmo, que às vezes podem até acabar passando despercebido, mas que numa somatória geral definitivamente torna os personagens mais complexos e bem feitos. É como se eles fossem mais orgânicos e reais por conta disso, sabe? Mas bom, deixa eu parar de me alongar nisso aqui e voltar pro episódio. Basicamente, depois da Andy ter ido embora, a Frank decide que era hora dela voltar pro seu trabalho. Eu não estou suportando mais! E lembra que eu falei que algumas coisas iam ser explicadas no futuro? Essa aqui é uma delas. No começo, eu acreditava que a Frank tinha sido completamente desligada do parque por algo que ela fez. E por conta disso, ela não tinha mais nada relacionado com esse lugar. Mas não é bem assim. Tecnicamente, a Frank ainda trabalha pro parque, só que não é o mesmo setor que a Andy tá. No caso, ela fica na parte aí da confecção dos materiais. Mas é interessante que até mesmo nisso aqui, quando dá um problema numa das máquinas, a supervisora daquele lugar vai imediatamente pedir ajuda pra Frank consertar. E depois de ver isso tudo, eu acabei criando uma teoria na minha cabeça de que a Frank, ela simplesmente é genial na parte criativa e manual de mexer com essas máquinas, mas pode ser que talvez ela não seja tão boa na parte escrita. Talvez ela não consiga transparecer as suas ideias em uma prova, por exemplo. E por conta disso, ela não teria conseguido pegar uma vaga no mesmo setor que a Andy. Ao menos, por enquanto, essa foi a ideia mais válida que eu tive em relação a isso. Mas, obviamente, não significa que está correto. Enfim, voltando mais uma vez pro episódio, assim que a Frank termina de entregar umas caixas lá, ela já sai correndo pro outro trabalho dela, porque assim como o marido da Rochelle, a Frank também. Tem 2 empregos. Aí você bota ela falando, tem dois empregos. Empregos não. E basicamente nesse segundo emprego, a Frank fica navegando pelo mar nesse barco em busca de sucata pra vender. Inclusive, é aqui que a gente também acaba conhecendo o chefe da Frank, o Spark, um velho rabugento e oportunista que tem um visual bem B10 pra falar a real.
Afinal, ele tem um olho arrancado e substituído pelo que eu acredito que seja uma prótese completamente preta. E todo mundo sabe que se um personagem tem olho preto, ele ganha automaticamente mais 789 pontos de crédito social. No caso dele, como é só um olho, ele vai ganhar somente 394,5 pontos. E sim, com toda certeza eu fiz essa conta de cabeça. Mas bom, enquanto o Spark e a Frank estavam trocando um papo ali, o Park acaba aparecendo acima deles, deixando a Frank completamente estarrecida. E eu usei uma palavra muito estranha aqui, mas basicamente eu quis dizer que ela ficou espantada. Em seguida disso, o pessoal que tava lá em cima no parque começa a despejar um monte de lixo e sucata no mar. E opa, pera lá. Que revista é essa aqui que o Spark tava lendo? Será que ele estava interessado nesses gráficos de pizza aqui? Mas falando sério agora, basicamente depois das sucatas terem sido jogadas no mar, o Spark mesmo sem olhar sabia que a Frank estava impressionada com o parque e manda ela voltar a trabalhar. Avançando mais um pouquinho no episódio, enquanto eles estavam despejando e separando o que tinham pegado, a gente consegue ver um pouco da realidade que é essa outra parte do mundo, com pessoas em condições extremamente precárias vivendo e negociando o lixo produzido pelo aquele parque. É meio bizarro de se pensar que as sobras daquilo que vem lá de cima é o que dá de algum jeito sustento para as pessoas que estão ali embaixo. Isso acabou me lembrando até aquela imagem do salário indo pros professores e o Neymar ficando sem nada. Essa imagem representa perfeitamente a desigualdade social. Enfim, voltando pra Frank, basicamente enquanto ela tava vasculhando aquele lixo, ela acaba encontrando nada mais, nada menos do que Will Smith. Você vê que o nível desse roteiro tá tão bom que eu tô até repetindo piada agora. Enfim, a Frank na verdade encontrou uma androide Guinevere. E mesmo ela estando toda quebrada e sarrupiada, ela continua valendo um valor bem alto. E justamente por conta disso, logo quando o Spark vê ela, o primeiro pensamento que ele tem é de... Ela vale ouro! A Frank até fica assustada com esse pensamento dele, mas acaba que eles nem têm muito tempo pra discutir, porque logo em seguida um dos policiais que tava ali na área aparece pra dar uma bisoiada neles. E a forma que eles usam de esconder ela é literalmente colocando uma roupa e um capuz. Certamente estou invisível. E tipo assim, novamente, eu não quero ser o chato que fica questionando a lógica do desenho a todo momento. Mas mano, no tempo do policial andar dali até o barco, já teria sido impossível deles terem conseguido vestir a boneca e deixar ela nessa pose sentada. O filho da p do Spark ainda botou um cigarro eletrônico na boca dela. Já usou droga hoje, né, E tipo, mesmo se eles conseguissem fazer tudo isso a tempo, a menos que o policial fosse míope, ele ia enxergar ele se mexendo de muito longe. Seria muito mais simples se eles só tivessem escondido ela pra baixo da sucata de novo. Mas, enfim, como eu disse antes, eu não tô querendo questionar a lógica do desenho. Eu sei que isso foi só um recurso narrativo utilizado pra deixar a cena mais daorinha, digamos assim. Enfim, avançando no episódio, basicamente a Frank começa a tentar convencer o Spark a não vender a Guinevere, dizendo que se ela consertasse a boneca e fizesse a voltar a funcionar, pode ser que ela conseguisse uma vaga de engenheira assim como a da Andy. E é óbvio que ele discorda disso. Eu não quero você naquela terra de sonhos de merda, porque aqueles merda de laboratório estão sempre fazendo bizarrice. O que pra mim, essa parte na real, o Spark ele dá uma baita de uma mentira. Não que no parque não tenha gente bizarra fazendo bizarrice, na verdade essa parte eu acho que é até bem plausível. Só que eu não acredito que essa seja a verdadeira intenção dele. Na verdade, eu acho que o Spark, ele só não quer mesmo que a Frank pare de trabalhar com ele. Afinal, a gente já viu que ela é extremamente prestativa. E também que esse véio é bem do vagabundo. Nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar. Até porque enquanto a Frank tava lá se matando de trabalhar, o caolho aí tava deitado vendo revistas sobre gráficos de pizzas. Pizzas essas que são meio diferenciadas, inclusive. Não sei se comento. Mas enfim, depois dessa mini discussão, eles deixam o Android Guinevere lá, com o Spark prometendo que quando ela fosse vendida, a Frank receberia a parte dela. Que deve ser tipo 5% da venda separado de cada peça ou algo assim, porque eu duvido muito que esse velho vai pagar mais do que isso. Na verdade, eu acho que 5% já foi um chute bem alto. Ah, e uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar antes é que aquela Android tá com um dos dedos faltando, que coincidentemente é o mesmo dedo bugado da Guinevere que a Frank e a Andy encontraram quando crianças. E olha, meus caros, como diria meu mano da Zai de Bungo Stray Dogs, coincidências não existem nesse mundo. Eu nem lembro se ele fala assim, na verdade, mas o contexto eu acho que tá certo. Então, falando de uma forma mais clara, eu acredito fortemente que essa Guinevere aí deve ter sido a mesma Guinevere que as duas conheceram lá atrás. Inclusive, o fato dela ter esse defeito no dedo e também não ter um dos pés pode muito bem ter sido o motivo responsável por qual ela veio parar nessa pilha de sucatas. Talvez o pessoal do parque tenha considerado ela como lixo, como algo descartável. Seja isso por um engano ou não, acho que é definitivamente uma teoria que dá pra desenvolver alguma coisa aí. Não que eu vá desenvolver agora, eu só tô falando que dá pra desenvolver alguma coisa. Agora, continuando mais uma vez o episódio, a gente volta pra visão do quarto da Olivia. E dessa vez aquela garotinha de antes está um pouco velha e bem mal da saúde, pra falar a verdade.
Oi, neto querido, a tia tá aqui, tem peixe, tá? A gente até consegue reparar que em volta da cama dela tem um monte de tubos e aparelhos que provavelmente auxiliam na respiração dela. É bem visível que o estado que ela tá agora é extremamente crítico, afinal de contas, no próprio chão do quarto tá cheio de remédios e pratos quebrados. Inclusive tem uma gororoba esquisita espalhada ao redor dos pratos, mas... pelo menos essa aqui tem umas estrelinhas. Vou ser bem sincero que eu comia só por causa dos enfeites. Mas enfim, o que acontece aqui é que uma das enfermeiras extremamente bizarra entrega um prato com uma mecha de cabelo da princesa, o que nos dá a entender de que aquela Guinevere que a Frank achou, muito possivelmente também seja a Guinevere do começo que tava lá com Olivia, e que também é a mesma Guinevere que encontrou elas na versão criança delas. Por que eu falei dessa forma estranha? Resumindo, o tempo inteiro a gente só viu uma androide até agora, com a possível exceção onde ela aparece em jornais, e também naquele momento onde ela tá junto com a Pacífica, quer dizer, com a Olivia. O único motivo pelo qual sei que existem outras Guineveres é porque no primeiro momento em que a Frank se depara com o androide lá nas sucatas, ela questiona que aquele modelo da Guinevere ela nunca tinha visto. É uma androide Guinevere, mas esse modelo eu nunca vi. E quem é que liga pro Ronaldo? Em outras palavras, se tem mais de um modelo, tem mais de uma Guinevere. Não é? Eu sei lá, pô. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu acredito que seja isso. Enfim, voltando pra Olivia, depois dela ter visto a mecha do cabelo da princesa, ela conclui que a Guinevere teria chegado até a superfície. E durante essa parte, a Olivia meio que começa a chorar, pedindo de uma forma desesperada pra trazerem ela de volta. Traga ela de volta! Traga ela de volta! Traga ela de volta! Por favor. E o que acaba me gerando uma sensação meio estranha nessa cena é como a voz da Olivia oscila entre diversas emoções. Parece que um momento ela tá com tristeza, depois ela passa pra um medo, chegando até mesmo na raiva. E tudo bem, você pode me dizer que isso da voz dela é resultado de uma reação de desespero momentânea que ela teve ou algo do tipo? E olha, eu até concordo com isso, mas acredito que ao mesmo tempo pode ser uma coisa mais complexa. É claro que isso parte muito mais de uma teoria do que um fato concreto, mas talvez ela poderia estar com a cabeça meio ruim por conta de um estresse causado pelo seu pai, ou talvez pelo parque, ou mesmo pelos dois. A gente tem que lembrar que ela ganhou uma responsabilidade muito grande ainda quando era pequena. E vamos ser sinceros, se quando criança ela já não parecia ser uma pessoa muito legal da cabeça, você imagina agora, né? Mas enfim, em seguida disso, uma das enfermeiras bizarras pergunta se ela queria chamar os seguranças. Ela responde que não, porque eles não conseguiriam lidar com a situação. E essa frase rimou por algum motivo, né? Em seguida, a Olivia até fala que ela precisava dele. Tadam! Isso era pra ser um barulho de suspense, mas ficou mais parecido com a abertura da Netflix. Enfim, uma luz se acende no rosto desse guardião bizarro, que inclusive parece que acabou de sair diretamente de um Dark Fantasy. E meio que a gente pode concluir que esse dele que a Olivia tava falando se referia a esse cara aí. Continuando o episódio, a gente finalmente é jogado lá na visão da Andy, onde ela basicamente tá saindo toda frustrada, inclusive caindo de cara no chão. Oh, meu Deus. Aparentemente algo deu errado com aquela cabeça de animatronic, afinal a Andy taca ela na lixeira. E olha, eu não sei vocês, mas eu acho que quando alguém tá com um projeto no lixo, normalmente é porque acabou dando errado, né? Enfim, depois disso a Andy volta pra cidade com uma espécie de táxi voador. Detalhe que em seguida disso ela mostra o dedo do meio. E agora vendo pela segunda vez eu consigo perceber que ela tá mostrando o dedo meio pra estátua da Guinevere. Só que na primeira vez que eu assisti eu achei que ela tinha mostrado o dedo pro táxi. O que parando pra pensar agora nem faz muito sentido, mas tudo bem. Não tem necessidade isso! Em seguida disso, a gente tem mais uns closes nessas partes industrializadas da cidade, onde inclusive tá saindo fumaça pra cá. Vai todo mundo morrer aí pelo visto e eu acho que nem vai demorar muito. Em seguida a Andy, enquanto tava andando, acaba parando pra ver esses cartazes, que basicamente são um tipo de divulgação pra viagens intergalácticas. E parando pra pensar um pouquinho nisso, é meio triste como a tecnologia desse mundo já evoluiu a ponto de as pessoas conseguirem até mesmo viajar pra fora do planeta. Só que quando se trata do próprio planeta deles, tá tudo fudido. Com inclusive gente morrendo por conta da poluição feita pelas próprias máquinas que os humanos criaram. Mas enfim, nesse meio tempo, enquanto eu tava fazendo essa analogia, um cara acaba chegando na Andy. E caso vocês não se lembrem, dentro da sociedade desse lugar, os coroados, eles não são muito bem vistos, sabe? Afinal de contas, eles tecnicamente trabalham pro parque, que como eu já enfatizei diversas vezes, tá meio que fudendo com todo o planeta. A Terra é redonda, porém plana. E justamente por conta disso, a Andy não precisa se esforçar muito pra ser odiada pelas pessoas daí. Tanto é que o cara cospe no pé dela simplesmente por ela estar parada. Inclusive, uma coisa que me chamou atenção nesse guspe, não que eu esteja querendo analisar a guspe dos outros,
Mas de verdade, o que me chamou a atenção, tirando o fato de que isso aqui é extremamente nojento, é que ele tem a cor azul. E na verdade, voltando um pouco e reparando no rosto desse cara, diversos aspectos como a cor da língua e as próprias marcas tanto na pálpebra como no ombro dele revelam pra gente que esse cara aí já foi contaminado por aquela fumaça azul, adquirindo o que eles chamam de pulmão azul. Até depois, quando a Andy tenta tirar satisfação com ele por ter cuspido no pé dela, o cara acaba tendo um surto de tosse que inclusive respinga no rosto dela. E olha, é engraçado, isso aí me lembrou de alguém por algum motivo. I'm afraid. Mas agora, falando de forma séria, caso essa fumaça altere o corpo da pessoa a ponto de criar um agente infeccioso, ou seja, algo como um fungo ou uma bactéria, essa tosse que a Andy tomou na cara tem uma grande chance de dar pra cá. Porque eu não vou mentir pra vocês, se ela realmente pegasse a doença do pulmão azul, como um recurso narrativo, engatilharia pra uma trama muito interessante que poderia ir pra diversos lados do futuro. Mas eu não tenho muito tempo pra ficar teorizando sobre isso no momento. Então, por agora, vamos tentar não pensar muito nisso, tá bom? Eu não aguento mais editar, alguém me ajuda. Enfim, depois desse ocorrido todo, o cara ainda acaba caindo de joelhos no chão, o que faz a Andy ficar um pouco mal com a situação, afinal de contas ela tava meio que brigando com ele, né? Só que, assim como eu tinha dito antes, essa personagem tem um contraste de personalidade muito doido, que acaba gerando cenas como essa aí. Foi mal. Melhoras pra você. Mas na boa, fala no teu... Enfim, depois disso a gente volta pra uma cena do nosso querido e maravilhoso Walt Disney, que fica longos segundos parado de costa. Ele não vai se virar não? Sei lá, eu achava que ele... Ronaldo! Tá, mas sendo sincero aqui, eu realmente tomei um susto nessa cena. Eu contei 6 segundos onde esse desgraçado literalmente fica de costas com um baita som espacial calmo no fundo. Aí do nada ele se vira e começa a falar que nem um filho da... Mas de qualquer forma, isso aqui é basicamente uma propaganda que o Mano Walt tá fazendo pra falar das Guineveres. Como vocês podem ver, existem diversos modelos, assim como eu tinha falado. A única nova informação relativamente relevante aqui é sobre a memória das Guineveres. Basicamente, elas são programadas pra guardar as lembranças que fizeram com as pessoas no parque. Ou seja, aquela Guinevere ainda lembra do dia que a Frank foi lá e consertou o dedo dela. Ah, e um detalhe importante aqui é que apesar de eu ter citado que elas são programadas pra lembrar, dentro do comercial, o Mano Walt simplesmente fala que elas, no caso as Guineveres, utilizam da magia pra se lembrar de tudo. E eu só digo que tem que ser muito filha de uma p... pra chamar aquilo de magia. Os caras botam literalmente elas em máquinas de tortura pra serem modificadas. Mas enfim, em seguida disso é nos mostrado que esse comercial tava sendo passado na TVzinha que a Frank tava usando. E o motivo pelo qual ela tava vendo isso aí é porque ela queria descobrir qual era o modelo da Android que ela tinha achado. Só que assim, eu acho que essa Guinevere em questão tá só um pouquinho esgualepada demais pra ser minimamente semelhante com qualquer um daqueles modelos. Ô, louco, irmão. Dica, afaste. Tá nem fazendo sentido mais essa porra. Mas, como a gente sabe que aquela Android é a mesma que tinha aparecido antes, então o modelo dela seria o da princesa mesmo. E, inclusive, aí tá uma parada interessante. Porque, como a gente tinha visto antes, existem diversos modelos de Guineveres. O que acabou me fazendo questionar o porquê a Olivia estaria tão obcecada por essa em específico. E a minha teoria em relação a isso é de que a princesa seria única. Esse cara é maluco, não bate bem da cabeça. Em outras palavras, só pode existir uma dela. Afinal de contas, diferente das outras, ela é o que a gente pode chamar de a peça central. Ela foi criada como um símbolo daquele lugar. As pessoas assemelham o parque à princesa. Tanto que as estátuas, brinquedos e até nas propagandas que existem ao redor, ela é mantida como o evento principal. Ou seja, eles querem tornar ela única para ela ser especial. Se existissem diversas princesas andando livremente pelo parque, por exemplo, ela meio que acabaria se tornando comum. E eu sei que eu prometi não ficar citando coisas fora do desenho, mas na própria Disney, o Mickey também é tratado dessa forma. Minha voz tá falhando. No caso, até existem outros Mickeys dentro do mesmo parque, mas as áreas que eles ficam são separadas, justamente para causar aquela sensação de que ele é único e tal. Enfim, como eu disse, eu acredito que essa série leva essa questão da princesa ser única um pouco mais literalmente. E é justamente por conta disso que a Olivia fica tão preocupada quando ela foge agora. E aí aqui até cabia mais uma teoria sobre a princesa ser também especial no sentido de agir, de pensar. Talvez diferente das outras Guineveres, ela tenha mais vontade própria. Afinal de contas, não é a primeira vez que ela foge, mesmo a princesa já tendo consertado ela. Entre muitas aspas. Enfim, falei demais, teorizei demais, mas agora vamos voltar pro episódio. Basicamente a Frank, depois de ter assistido aquela propaganda dos modelos das Guineveres, ela iniciou uma discussão com seus bonequinhos, porque ao menos na cabeça dela eles conseguem falar. Então talvez ela seja esquizofrênica. Quem disse? Eu! Quem disse eu? Eu disse eu! E quem disse que isso é problema meu?
O que eu não vou mentir, eu acho meio bizarro. Tipo, como uma pessoa consegue ficar conversando com uma parada que nem existe, só foi criada pela mente dela. Você também não acha isso muito estranho, elefante psíquico de guerra pré-histórico? Sabe, na verdade eu penso que a realidade que nos cerca é apenas uma ilusão cuidadosamente costurada. O ser humano, por mais que lute, parece condenado a tropeçar em sua própria natureza. O que ele disse? Falou e disse, meu mano. Enfim, deixando essas loucuras de lado e voltando pro episódio, basicamente os bichinhos da Frank começam a tentar convencer ela de pegar a princesa. E olha, eu acho muito bizarramente bizarro como esses bichinhos aí são realmente bons argumentando. Tipo, em determinado momento, a Frank fala que ela não poderia roubar o chefe dela. E eles respondem dizendo assim: Pensa o seguinte comigo. Por acaso isso é roubo ou é um resgate? Ah, eu esqueci de mencionar que esse gatinho amarelo aqui tem uma abordagem um pouco mais direta e talvez errado. Rouba, Francesca. Cospe no prato que comeu. Que isso, rapaz? Enfim, depois disso a Andy acaba chegando dizendo que o dia dela foi bem ruim e que queria sair pra comer algo. Só que a mente da Frank ainda tá tão naquela paranoia das Guineveres que ela nem sequer presta atenção no que a Andy disse. Na verdade, eu acho que ela nem percebe que ela tá ali. Rapaz, ele tá sem zap. Parece muito eu ignorando todas as minhas responsabilidades pra ficar vendo vídeos verticais que não vão agregar nada na minha vida pessoal e só estão degradando e diminuindo cada vez mais minha massa encefálica. Você é o espelho. Enfim, a Frank, ainda sem perceber que a Andy tava ali, começa a falar de uma forma meio despretensiosa que o Spark queria despedaçar alguém, o que acaba gerando um mal entendido com a Andy pensando que ele teria machucado um humano ou algo do tipo. Mas sinceramente, porque logo em seguida isso é resolvido, então meio que tanto faz. A parada mais importante de se destacar aqui é que a Frank fala que precisava de uma coisa chamada auréola restauradora. E como a Andy tinha acesso autorizado pra entrar nos laboratórios, a Frank pede ajuda dela. Minha voz tá sumindo de novo. Ah, por sinal, essa tal auréola restauradora tinha aparecido nessa telinha um pouquinho antes da Andy entrar na casa. Acho bacana eles realmente terem colocado isso na cena, porque não fica parecendo que a Frank tirou essa ideia do... Enfim, depois disso, as duas vão até o local onde a princesa foi deixada. E a Frank basicamente explica aquela mesma ideia do que ela tinha falado pro Spark, dizendo que quer consertar essa Guinevere pra ver se ela consegue acabar impressionando alguém. A Andy até acha loucura o fato dela tá basicamente cogitando arriscar ser presa só pra se tornar uma coroada. Seu poder é... Mas é aí que a Frank ainda pergunta se ela se lembrava de quando as duas tinham conhecido aquela androide Guinevere lá naquela máquina de pegar os bichinhos de pelúcia. Em seguida disso, ela basicamente explica que essa lembrança é algo que continua muito vívido na cabeça dela. E esse trabalho de poder criar lembranças semelhantes a essa é algo do qual ela admira muito. Ah, e detalhe que no meio desse diálogo ela acaba mencionando que a Andy faz coisas que criam lembranças como essa. E a expressão dela muda drasticamente, como se ela tivesse meio angustiada ou triste com isso. Esse aqui é mais uma das paradas que a informação só vai ser passada lá no futuro, e agora se eu contar tecnicamente vai ser um spoiler. Vocês não viram o mouse aparecendo na tela. Enfim, de qualquer forma, depois da Frank ter explicado a sua motivação pra querer tanto ser uma covarde, pra querer ser uma covarde é foda. Mas de qualquer forma, depois da Frank ter explicado a sua motivação pra querer tanto ser uma coroada, a Andy decide que vai ajudar, então as duas partem pro laboratório. Chegando na entrada, já de cara tem duas coisas que eu quero destacar, que é o fato da Andy tá quase se matando pra carregar Android, enquanto a Frank tá super de boa. E isso que em tese a parte mais leve do corpo tá pra Andy, então eu acho que alguém não tá se exercitando direito aí, né? E a segunda coisa que eu quero destacar é que enquanto eles estão carregando a Guinevere, a gente tem a visão de uma câmera, que já acaba identificando o rosto da Android. E como logo em seguida quem aparece é o Spark, me leva a acreditar que aquela visão poderia ter sido o olho preto dele. Que, como eu tinha dito lá atrás, eu acredito ser uma prótese robótica. Mas também não dá pra descartar o fato de que poderia ter sido uma câmera de segurança ou algo assim. Enfim, o Spark, obviamente, quando chega, é com o objetivo de interromper as duas de levar a Android. Na primeira abordagem, ele tenta convencer a Frank na base do diálogo, dizendo que sempre foi justo com ela e não fazia sentido a Frank tá roubando ele agora. Só um detalhe que eu queria mencionar é que ele acaba chamando a Frank de Franklin. O que é isso, Franklin? Isso tanto na dublagem em português como na voz original, o que, para ser sincero, me deixa um pouco confuso em relação a qual é o real nome dela, porque ela costuma ser chamada de Frankie, mas lá naquele momento onde ela tá falando com os bonequinhos, um deles acaba chamando ela de Francesca, só que agora esse cara chama ela de outro nome. Então no final das contas eu acho que eu tô ficando maluco e eu vou explodir em 1, 2, 3 e... Mas não vai acontecer nada.
Ah, por sinal, durante o bate-boca aí, o velho acaba chamando a Andy de Andrea, que eu imagino ser o nome real dela. A menos que ela siga na mesma lógica da Frankie, que aparentemente parece que cada um chama como quer, mas enfim. Voltando pra discussão, depois do Caolho ter falado que sempre foi justo com a Frankie, ela disse que ele ia acabar vendendo o Android só que pra ela isso era uma chance de verdade. E em seguida o Spark questiona, dizendo chance de quê? De acabar sendo feita de rato e sapato pra um bando de gente idiota dentro daquelas torres, até acabar ficando sufocada pela fumaça. E esse diálogo, tanto de agora como o que vem a seguir, são muito interessantes. Primeiro porque finalmente é feita uma ligação direta com a fumaça e aqueles laboratórios, então a gente já tem a confirmação de que a fumaça realmente vem desse lugar. A segunda coisa interessante é que o Spark, apesar de ser extremamente duro com a Frankie e meio que reprovar com todas as forças a ideia dela e seguir algo que tecnicamente seria um sonho dela, ainda assim é nítido que ele nutre algum tipo de carinho pela Frankie e que realmente ele não quer que ela vá pra lá porque, ao menos pra cabeça dele, esse não é o lugar dela. Eu continuo mantendo a minha ideia de que parte desse pensamento é obviamente resultado da Frankie ser uma boa funcionária, mas ao mesmo tempo, agora, eu penso que não é somente isso que move a ideia dele. Vocês me entenderam? Enfim, em seguida disso, ele continua falando sobre como aquela androide poderia proporcionar coisas boas caso eles vendessem ela, inclusive oferecendo um navio, o que me fez cair na real de que essa androide deve valer um preço absurdo. Mas enfim, ele continua dizendo que ela poderia ter uma frota inteira, com ela sendo capitã e blá 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 blá. E até mesmo menciona que o real dinheiro não estava na sucata, mas sim nos estimulantes. Ah, droga. O que acaba mostrando pra gente que tem caroço nesse angu. Por que eu fiz essa expressão? Eu acho que eu acabei usando o pior ditado possível pra isso, mas enfim. A Frankie depois disso acaba virando o rosto e eu acho bacana como esses dois caras que estavam aí atrás, no mesmo instante que eles acabam chamando ela de mal agradecida, que talvez ela devesse querer um pouco, acredito eu, que se referindo ao estimulante pra dar uma relaxada, o Spark já olha pra eles de uma forma que faz eles ficar com que não passa uma agulha. Que inclusive eu acredito que isso é até mais uma das provas de que ele realmente se importa bastante com a Frankie. Só que não é porque ele se importa com ela que dá pra tratá-la de uma forma especial. Então ele saca um bastão de choque e começa a ir pra cima dela. Por que tanta violência? E no meio de uma troca de golpes, a Frankie chuta o bastão dele e em sequência morde a sua mão quando ele tenta dar um soco na cara dela. Em seguida ele afasta ela e acerta uma paulada semelhante ao que o filho do Popó deu no Vanderlei. Mas é sério, qualquer semelhança não é mera coincidência, olha isso aqui. Aliás, algo interessante aqui é que depois da Frankie tomar um soco, o Spark acaba comentando que ela sabe o que acontece com quem não segue as regras. E em seguida disso ele puxa uma ferramenta que, pelo formato, parece muito ser algo feito para arrancar dentes. Copinha, eu vou colocar dentes não. Porque se julgar pela fala do Spark e pela cara da Frankie, é possível que esses dentes faltando aí tenham sido arrancados por ele mesmo. Mas enfim, em seguida disso a Andy cata o bastão que tinha voado pra longe e ameaça o Spark falando pra ele soltar a Frankie. E apesar dele soltar ela, sendo bem, mas bem sincero, eu duvido muito que ela mesmo com esse bastão ia conseguir fazer alguma coisa nele. Afinal de contas, a gente tá falando da mesma pessoa que não tava conseguindo nem carregar uma androide. A força física da Andy definitivamente não é muito forte dela, entendeu? Força física, forte. Na moral, essa construção de piadas é digna de aplausos. Com todo o respeito, vocês têm que me aplaudir. Mas enfim, o que a Andy não tem de força física nessa cena, ela consegue compensar com persuasão. A ideia que ela passa pro Spark aqui é simples, um acordo. Que acordo? Acordo meus ovos. Se ele deixar elas irem consertar a boneca, ao invés dela valer 1 ou 2 navios, ele vai poder vender ela por 10 navios. Isso segundo a Andy, é claro. A propósito, enquanto ela tava falando isso, ela inventa de girar o bastão. Eu acho que ela queria parecer mais maneira, eu não sei ao certo. Só sei que o resultado é que ele cai no chão e para de funcionar. Eu tenho absoluta certeza de que mesmo com o bastão ela não representaria nenhum perigo pro Spark. Enfim, em seguida esse velho até disse que entendia o porquê da Frankie tá fazendo isso, mas simplesmente não compreendia o porquê da Andy se envolver junto. Tipo, o que ela ganharia com isso afinal? É então que ela responde que ganharia dinheiro, porque acaba que ela tinha sido demitida do trabalho. E se o que ela disse for realmente verdade, isso provavelmente aconteceu quando ela tentou entregar aquela cabeça de animatronic, que não tava funcionando direito. Enfim, o Spark depois disso decide aceitar a proposta, até porque é basicamente ele não fazer nada em troca de lucrar mais. Só que pra fechar o acordo de vez, ele decide fazer aquele aperto de mão de forma antiga, que pra quem não sabe, esse aperto de mão que eu tô me referindo é basicamente aquele onde duas pessoas cospem na mão e apertam elas logo em seguida, pra meio que, sei lá, concretizar, formar algo. Eu não sei, pergunta pros caras lá que os caras vão saber disso poder. Enfim, é nessa parte aqui que vem algo que eu realmente queria que não fosse verdade. Mas após os dois cuspirem e apertarem a mão um do outro, a gente tem um close onde simplesmente conseguimos ver uma saliva azul na mão do Spark.
Ou seja, lembra lá naquele momento onde aquele cara tossiu na cara da Andy? Muito provavelmente foi ali que ela acabou pegando aquela doença do pulmão azul. Mas enfim, o Spark e o pessoal ali que trabalha pra ele recuam, deixando as duas em paz pra fazer o que tinham que fazer, enfatizando que depois eles iam se falar. Então, em seguida, as duas adentram os laboratórios inferiores, onde, segundo a Andy, projetos abandonados são esquecidos pra morrer. E aqui dentro desse lugar, basicamente o objetivo das duas é chegar até esses dois tubos aí, que seriam os responsáveis pra levá-las até o treco lá, que eu não lembro mais o nome. Mas é aquilo lá pra consertar a Guinevere. Detalhe que a Andy até tenta avisar pra Frank que essa era a última chance de dar meia volta e meter o pé, porque a partir daqui não ia mais ter como voltar atrás. Só que, pra ser bem sincero, ela não parece estar lá muito preocupada com isso não. Acredito eu que muito provavelmente ela nem deve ter escutado nada do que ela tava falando. De novo. Mas enfim, as duas começam a caminhar por uma ponte. Detalhe que a gente tem mais uma vez uma daquelas visões que parece ser meio que de uma câmera que consegue identificar a princesa. Só lembrando que não é porque ela apareceu de novo aqui dentro que necessariamente a outra que tava lá fora teria sido uma câmera. Talvez eu só esteja falando isso pra não acabar invalidando a teoria que eu tinha feito sobre o olho preto do Spark ser possivelmente uma prótese robótica. Talvez, mas isso não vem ao caso. Continuando o episódio, enquanto elas estão andando, a Frank acaba perguntando pra Andy se ela realmente tinha sido demitida. E ela responde que sim, era isso que tinha acontecido. Em seguida, a Frank até tenta animar ela, dizendo que talvez aceitem a Andy de volta depois delas consertarem a Guinevere. Mas a Andy já corta a Frank, falando que não precisava tentar animar ela não. Só que é interessante que ainda assim, mesmo depois disso tudo que estava acontecendo, a Andy diz que tava com um bom pressentimento, enfatizando que acredita que as coisas iriam melhorar. E olha, eu vou ser bem sincero que de todas as pessoas daqui, se tem alguém que eu não esperava ser otimista era a Andy. Mas enfim, logo em seguida disso, a Frank acaba interrompendo a Andy pedindo pra ela fazer silêncio. Isso por conta que ela tava ouvindo algum barulho estranho. Você é louco, bicho, que cagaço da porra que eu tô vendo essa cena. Enfim, depois disso as duas começam a correr desenfreadamente enquanto um monte de explosão acontece atrás delas. No final elas acabam até mesmo sendo jogadas pra longe justamente por conta das explosões. E eu só queria enfatizar aqui que é muito engraçada a cara que a Guinevere fica fazendo depois de ter gritado. Porque ela meio que já ficava sorrindo antes. Dá pra perceber isso principalmente quando a Andy e a Frank vão juntas ver ela. Só que nesses momentos aqui, parece que algo despertou nela que fez com que ela sorrisse até mais do que o normal. Mas enfim, depois de elas terem sido jogadas para longe por causa da explosão, elas sobem em cima de um desses destroços que tinha ali e a Frank começa a tentar abrir a porta daquilo. Nisso, a gente consegue reparar que a Guinevere, ela tá aparentemente tentando se mexer. É como se ela estivesse começando a recuperar o controle do corpo, ou pelo menos tentando fazer isso. Depois a gente acaba tendo um close descobrindo que aquilo que estava causando as explosões eram daqueles sentinelas. Inclusive, nem é sentinela o nome do bagulho, mas eu vou chamar assim agora porque eu achei que ficou legal. Também não tem nome, né? Os caras não faz questão de dar nome pras coisas. Ah, e pra quem não lembra, esse sentinela aí é o que a Olivia tinha mandado ir atrás da princesa. Esse bicho, obviamente, tem uma postura imponente pra cara. Inclusive, quase me deixou cego com essa luz na cara. E bom, o objetivo desse sentinela, como a gente já sabe, é capturar a princesa. E numa tentativa de se esconder, a Andy acaba achando uma forma de abrir a porta e elas entram dentro daquela parada. Aqui as duas começam a discutir sobre algumas coisas, como o que seria aquele bicho bizarro, e também o fato de que a androide Guinevere tinha simplesmente gritado, o que, convenhamos, não era algo muito comum ou esperado de acontecer. E o outro fato que elas também acabam enfatizando é que as Guineveres tecnicamente não são programadas para gritar, o que pode acabar reforçando mais ainda a minha teoria de que essa androide é muito diferente das outras. Mas enfim, não demora muito e aquele sentinela acaba achando onde elas estavam. Detalhe que um pouquinho antes dele espetar aquele lugar onde elas estão com essa espada, a Guinevere tinha começado a se mexer e fazer uns barulhos, meio que tentando alertar elas. É como se cada vez mais ela estivesse tentando tomar controle do próprio corpo. E conseguindo. Também. De qualquer forma, basicamente o sentinela enfia a mão dentro desse lugar pra tentar pegar a Guinevere, mas a Frank e a Andy acabam conseguindo usar uma máquina de nitrogênio líquido que tava ali do lado, convenientemente. Aliás, pra quem não sabe, nitrogênio líquido é extremamente frio, são cerca de tipo menos 196 graus. É sim, eu pesquisei, eu não sei esse bagulho de cabeça, né? Mas basicamente quando isso entra em contato com a pele, assim como aconteceu com o sentinela, ocorre uma coisa chamada de frostbite, que basicamente é uma queimadura, só que por frio. Sim, uma queimadura de frio, você não ouviu errado. E é um bagulho mó doido, porque é como se as células da pele se rompessem quando isso entra em contato, o que pode até mesmo acabar levando a necrosar, que é basicamente quando a pele morre, digamos assim. Ah, e se não ficou claro o suficiente, isso dói bastante. Não é à toa que aquele sentinela em seguida começa a fatiar desesperadamente o canto onde elas estavam, a ponto de até mesmo pegar essa esfera e jogar pra casa do cara. E antes de dar continuidade pra o que vai ser basicamente a última cena desse episódio, tem uma coisa que tá me deixando com uma pulga atrás da orelha.
Não literalmente, é óbvio. Mas o que realmente tá me agoniando é o fato de que aparentemente os androides sentem dor. E tipo assim, no caso da Guinevere, eu acho que ainda daria pra ter alguma explicação, mesmo que meio mequetrefe. Do tipo, como ela é uma princesa, eles poderiam querer que ela possa sentir as coisas pra agir de uma forma mais natural, ou mesmo pra conseguir sentir mais empatia com os seres humanos, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas no caso do Sentinela, que é feito com o único propósito de ser meio que um guarda, não é estranho que eles optaram pra fazer ele sentir dor? Não seria mais eficiente se ele não sentisse dor? E a partir disso foi que eu comecei a pensar que talvez os androides sentirem dor possa não ser uma opção. Tipo assim, eu não tenho uma teoria fechada sobre isso. Só que se a gente olhar pra estrutura dos robôs, tipo a Guinevere, ela tem literais tripas semelhantes ao que humanos teriam. Por que que eles só não fizeram algo mais contido, como sei lá, um motor pra rodar o software da cabeça dela e já era? Por que que eles teriam que fazer algo similar ao que tem em humanos? E outra forma que eu tô querendo falar é que mesmo sem ter muitas evidências ou mesmo provas que comprovem é complicado. Mas eu não tenho provas concretas que consigam comprovar isso de alguma forma. Mas eu realmente acho que não só a Guinevere, como todos os androides podem ter alguma parte humana. Ou não necessariamente humana, mas alguma parte orgânica, sem ser robô, sabe? E aí pode talvez entrar a ideia de que eles seriam humanos, que foram transformados em robôs, né, em androides, com algumas partes ainda sendo humanas, só que com a maioria substituída. Enfim, não dá pra eu ter certeza de nada disso que eu tô falando, só pra deixar bem claro. Mas realmente foi uma coisa na minha cabeça, assim, que passou e eu acredito que pode ter algum tipo de sentido. Se não tiver, por favor, não me fala pra eu não ficar triste. Agora, continuando o episódio, depois do Sentinela ter jogado o lugar que elas estavam pra longe, a Frankie começa a ter mais uma das suas alucinações, onde os seus bichinhos vêm dizendo pra ela se levantar e ir salvar a princesa, porque senão elas vão morrer. Em seguida disso, a gente tem uma visão da Frankie sendo carregada por alguém, que por sinal utiliza de uma espécie de tentáculos para segurar ela. A Frankie é colocada no chão do lado da Andy, que por sinal tá com um pequeno probleminha no braço, não sei se eu comento. E quando a Frankie decide voltar a olhar pra frente, ali ela consegue ver aquela mesma Guinevere de antes, lá de quando elas eram crianças. Dessa vez, a Guinevere começa perguntando se elas estavam perdidas. A Frankie faz um não com a cabeça, e lá no fundo a gente pode ver aquele sentinela começando a se aproximar. A Guinevere até pergunta se aquele ali seria o pai ou o tutor delas, e a Frankie olha fixamente pra Guinevere sem dizer nada. Nesse momento a princesa termina dizendo que tinha entendido e queria resolver aquilo pra elas. Só que de repente a Andy começa a chamar a Frankie gritando desesperadamente: Frankie! Frankie! Em seguida, aquele espaço onde ela tava desaparece completamente, e elas voltam pra aquele lugar em chamas, coberto de caos. Uma Frankie ainda tava meio lelé da cuca por conta daquilo que ela tinha visto. A Andy acaba levando ela pela mão até o elevador, onde eles fecham a porta. Em seguida, a Frankie até fala que elas tinham que ajudar a Guinevere, mas a questão é que não tinha muito que elas pudessem fazer nessa situação. Em seguida disso, um barulho de destroços e cortes começa a vir do lado de fora, até que a porta é aberta e a Guinevere entra e cai no chão. Nossa, essa cena me deu uma ideia tão engraçada de meme. Ai, Miaga, ninguém tá prestando atenção na gente. Eu vou dar um jeito de chamar uma atençãozinha. Ah, eu caí. E aí, o que vocês acharam do meme? Very funny, não é verdade? Tô tentando parar de ser assim, me desculpa. No fim, a gente tem uma cena do estado que tinha ficado aquele sentinela. E é simplesmente bizarro de pensar que a Guinevere fez isso com ele mesmo estando toda lascada e esgualepada. E algo que eu acho bem interessante de se reparar agora que a gente tem a visão total desse bicho, é que tem partes como a mão dele ou as próprias tripas que estão em volta da espada, que obviamente não são algo robótico, é orgânico. Então, assim como existiam coisas dentro da Guinevere que pareciam humanas, aqui nesse sentinela também existem, e pior, parece que elas passaram por algum tipo de mutação, e talvez até mesmo uma fusão. Se a gente olhar pra mão dele, por exemplo, parece ser algo humano. Bastante deformado, mas ainda assim humano. São 5 dedos com braço, cotovelo, antebraço, tudo condizente com a anatomia humana. Quer dizer, condizente não tá, mas enfim. Agora, quanto a essa parte aqui, ela se assemelha muito mais com a pata do que qualquer tipo de coisa. São apenas 4 dedos e o formato é totalmente diferente do que seria de uma mão humana. Outra coisa que acabou me agoniando também, que eu provavelmente vou ter que achar uma forma de censurar na edição, é que o líquido que sai desse sentinela é vermelho. Então assim, são muitas coincidências que indicam que houve alguma coisa de diferente feita. Mas, enfim, deixando essa parada de lado e voltando pra Frankie e a Andy, elas finalmente chegam no bendito laboratório. E imediatamente botam a Guinevere num negócio que eu ainda não lembrei o nome, peraí. Elas colocam ela na auréola restauradora e começam a mexer em um monte de coisa na tela e no teclado dessa máquina. Até que são ativados um monte de paranauê junto que engatam, abrem e vão meio que consertando a Guinevere. Depois disso a gente entra na visão dela, onde é mostrado um monte de erros na tela, até aparecer a mensagem Rebooting, que pra quem não sabe é praticamente a mesma coisa que dizer que tá reiniciando. Isso a gente tem a visão novamente da Frankie e da Andy versão criança, que agora estão olhando pra ela, com o episódio terminando com a Guinevere dizendo olá e falando que é bom ver as duas de novo. E foi isso, créditos sobem e finalmente terminamos a análise.
Eu vou ficar louco! Que minha Nossa Senhora do Céu. Eu vou ser bem franco com vocês, é inegável quando eu digo que eu realmente gostei muito dessa obra. Essa animação, quando eu planejei fazer a análise, ao menos na minha cabeça, ia ser algo muito mais curto. Eu não pensei que ia ter tanta coisa pra falar, mas o que realmente aconteceu foi o completo oposto. Existem diversas coisas que eu preferi fechar minha matraca pro vídeo não ficar maior do que já tava ficando. Acredito eu que esse foi o maior roteiro que eu já escrevi pra um vídeo, ao menos até o momento. Tiveram muitas coisas envolvendo teorias, personagens, o próprio mundo e tudo mais de Cavaleiros de Guinevere que me deixaram muito interessado conforme eu ia escrevendo. Então, eu quero muito saber como essa série vai continuar. Eu espero que eu tenha conseguido fazer um conteúdo em cima disso, ao menos minimamente interessante, tanto pra quem já conhecia a animação, como pra quem nunca tinha visto antes. Se quiser deixar nos comentários coisas relacionadas a teorias ou pontos que acharam pertinente na série, ou mesmo se eu falei alguma besteira, sintam-se à vontade pra deixar aí, eu prometo que eu vou ler todos que eu conseguir. Inclusive, eu acho que eu não tinha comentado isso antes em vídeo, mas o canal ele pegou, e na verdade agora já até passou dos 10 mil inscritos, o que pra mim é uma marca extremamente absurda e que eu realmente não esperava que atingiria nunca na minha vida. Justamente por conta disso, eu quero dizer muito obrigado a todos vocês. Sei que esse não foi um vídeo sobre anime ou análise de música como é o padrão do meu canal agora, mas definitivamente foi algo do qual eu fiz com muito carinho e espero que vocês gostem. No caso tenham gostado. Mas é isso. Muito obrigado de novo por ter assistido o vídeo até aqui. É isso. Valeu. E tchau. Mano, essa luz não voltou até agora. Por que tá assim, cara? Tipo assim, é realmente... Se eu pegar aqui e mostrar pra vocês, ó, eu vou diminuir o brilho pra forma como tá normal. E é assim que tá. Essa é a forma como tá o jogo pra mim. Olha isso aqui, mano. Tipo, eu não sei o porquê que a luz apagou do nada. Foi no meio do negócio e eu precisava muito terminar essa narração. Então, tipo, só aumentei o brilho. E se eu precisar, eu aumento um pouquinho mais na edição e vai ser isso. Mas é o tipo de coisa que é muito bizarra, que isso acontece quando eu vou gravar. Tipo, aqui nessa direção, mano, não dá nem pra enxergar nada, mas tem uma cama aqui. Não dá nem pra ver. Eu tô com medo de descer lá no sótão desse bagulho. Bom, relaxa, galera. Não tinha nada no sótão, aparentemente. Eu acho.